Se estiver ligado, partilha, põe o gosto, convida os amigos que o programa já está no ar. Durante a semana, passamos a publicidade que hoje falaríamos sobre ciência e tecnologia. Está interessado? Eu sei que sim, porque recebemos muita informação, muitas inquietações e que hoje, com a ajuda dos nossos convidados, de certeza que vamos saciar as suas dúvidas. Olha, hoje o cenário está assim diferente. E eu estou assim também um bocadinho diferente, porque estamos a comemorar o Dia da África. Não fizemos o programa na terça-feira como tal, mas hoje é o dia do nosso programa e decidimos homenagear a Mãe África. Por isso, o nosso cenário está assim muito bonito, colorido, porque a África é assim: a África é amor, é paz, é alegria, é cor e principalmente é amor. Boa noite. Boa noite, Estamos com Cláudio Dias. Cláudio Dias, certo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite estendido por parte da Talatona TV para Obrigada a nós. abordar este tema bastante pertinente. Obrigada a nós por ter aceito o convite. Grato. Como foi o dia? O dia foi bom, apesar da correria e Ok. também a situação pandêmica que o país e o mundo atravessa não tem sido assim muito pacífico, Muito fácil, mas né? enfim, estamos aqui para um fim. Mas hoje está tranquilo. Sim, então estou tranquilo. Isso é que importa. Espero que tu também estejas tranquilo. Olha, eu estou ótima. Estou mesmo super bem, graças a Deus. E aqui com a equipa toda preparada, a produção aqui a me deixar assim maravilhosa. Não tem como não estar bem, né? Boa disposição, vem sempre acompanhada de boa roupa. Se quiser vestir assim, num dia especial como eu, vai à página da Ginga Fashion. Ela tem aí vários modelos e de certeza que vai gostar de algum. Se também quer ter o seu vídeo filmado, fazer uma live na sua atividade, não perca tempo. Entre em contato com a produção da Talatona TV e vai ter o evento gravado com a melhor qualidade e com uma equipa super, mas super profissional. Vamos diretamente ao tema, né? Já estamos alguns minutinhos já passado. Então, eu gostaria que apresentasse, né? Bem, Falasse um bocadinho de si, para deixar um bocadinho mais descontraído. bem, mais uma vez, boa noite, Talatona TV. Muito obrigado pelo convite estendido. Eu sou Cláudio Dias, eu sou engenheiro informático e telecomunicações, trabalho como consultor de redes e também sou mentor mais virado para o ramo tecnológico. E estou aqui, abracei o convite para falar sobre esse tema. Que bom. Olha, o mundo está cada vez mais dinâmico, com grandes potências a investirem forte em tecnologia terrena, também a conquistar o espaço. Hoje, na nossa conversa, vamos abordar o tema corrida espacial e colonização de Marte. Olha, é um tema assim bastante questionado, né? E foi muito questionado durante a semana. E hoje vamos esperar que, de acordo com a nossa conversa, estejam solucionadas as questões que nos foram colocadas ao longo da semana e que os nossos convidados estejam à altura de nos fazer perceber melhor alguns aspectos que vamos aqui conversar. Ahm, Enquanto o mundo discute e procura soluções para a pandemia da Covid-19, as potências viram os seus olhos para missões espaciais. O planeta Marte está a ser palco de visitas de terapeutas, desculpa, terráqueos, é isso, tentando descobrir como colonizar este pedaço do universo. Existe vida em Marte? Ah, bem, se eu dizer que existe vida em Marte, estaria a mentir. Na verdade, a existência de uma vida em Marte ainda é uma utopia. Apesar de que o planeta Marte tem assim alguma similaridade com a Terra, não é? Mas posso assim dizer que não. Não, Pois. porque
ainda há muita coisa por se fazer, há muita coisa por se fazer. Engenheiros e profissionais, eles têm feito exploração através de robôs que são equipados com tecnologia da mais vasta gama, não é, para fazer essa mesma exploração. Okay. E de certa forma o planeta Marte é um planeta que não oferece condições para se viver, para uma vida humana. Não é? Por causa dos raios solares, por causa da radiação, por causa do sobreaquecimento existente nesse mesmo planeta. Quem sabe, num futuro próximo, não é? Uma vez que estamos na era de transformação digital e várias empresas, várias agências governamentais e não governamentais estão a trabalhar no sentido de que a exploração deste mesmo planeta seja uma realidade e, de certa forma, isso pode levar com que os humanos futuramente possam habitar este mesmo planeta. Exatamente. Olha, nesta cena, os Estados Unidos, a Rússia e a China são os principais concorrentes à conquista de Marte. Qual deles, até o momento, teve o maior êxito e quem possui a melhor tecnologia? Bem, a Rússia em si tem uma vasta gama de tecnologia preparada para fazer essa colonização. E também os Estados Unidos, com certeza, não fica de fora. É bom lembrarmos que os Estados Unidos possuem as mais agências de renome, nomeadamente a NASA, não é? Temos também a Blue Origin, temos também a SpaceX, são, na verdade, agências que muito têm contribuído para que essa mesma colonização no planeta Marte seja concretizada. E a China também tem um arsenal bem preparado, não é? Eu diria que a China, com certeza, é que tem a maior possibilidade de conseguir atingir esse feito, devido à tecnologia que eles têm, não é? E não só, a China, eles têm investido muito na educação tecnológica, eles têm investido muito no desenvolvimento científico. No entanto, dá-me mais certeza que a China, com certeza, é que será os primeiros a conseguir atingir esse feito. Boa. Sem inferiorizar outras agências governamentais e não governamentais, né? E sendo assim, a China continua sendo uma ameaça para essas agências governamentais e não governamentais. A China, sem dúvidas. Sem dúvida, a China. Olha, com imensos problemas aqui na Terra, que não são poucos, né? São imensos mesmo, e que até agora há uns que ainda não encontramos as resoluções, porque as nações mais ricas investem em recursos para lá tão distante, quando nem sequer 30% dos oceanos conhecemos na Terra, dos oceanos. Eu digo sempre assim que é mais fácil, não é? Nós termos aquela missão de colonizar o planeta Marte do que fazer a tal colonização aqui na Terra. Mas por quê? Porque, por exemplo, nos oceanos, os certos... há vários naufrágios, não é, no que concerne a exploração desses mesmos mares, e também a profundidade, o sobreaquecimento que os engenheiros que fazem certa perfuração em certos mares têm encontrado. E agora, já no planeta Marte, a ida para lá é mais sofisticada, porque há uma equipa, há um arsenal bem preparado para fazer a tal exploração. E não só, há um grupo, não é, envolvido para fazer como é que eu diria, ou seja, de acordo com os avanços tecnológicos, torna-se mais fácil fazer essa mesma exploração.
não é? Um exemplo bem prático é a agência não governamental, a SpaceX, cujo seu fundador é o Elon Musk. Ele tem feito muito, mas muito trabalho em prol da exploração de Marte. Até inclusive a NASA tem solicitado algum suporte, posso assim dizer, no que concerne à exploração. E não só também, ele também tem estendido a sua ajuda em grandes missões solicitada pelo governo americano. Eu posso assim dizer que fica mais fácil explorar Marte do que os oceanos existentes que nós temos. Na sua opinião, qual a vantagem da exploração espacial? A vantagem, na verdade, existem inúmeras vantagens, porque uma das vantagens, posso assim dizer, é a promoção do turismo espacial. Não é? Uma vez explorado e muito bem o planeta Marte, pessoas de diferentes países, cultura, raça, conhecerão da melhor forma o que é que na verdade é o planeta Marte, o que é que está envolvido neste, quais são os constituintes. Segundo, uma vez que estamos na era tecnológica e cada vez mais agências não governamentais e governamentais têm enviado satélite em órbita, não é? O caso particular é nosso país, Angola, que infelizmente foi um fracasso. Isso de certa forma torna-se uma vantagem porque vai ajudar muito, não é, na comunicação. Okay. Na comunicação. Por exemplo, para nós usar o nosso telemóvel, foi necessário uma certa estrutura criada, não é? Então, então a vantagem, essa é uma das vantagens e faz sentido. Okay. Não é? Temos a promoção turística espacial, que as pessoas vão de certa forma ter conhecimento. Temos o grosso da comunicação, que será... Mas isso é um projeto que já está a ser trabalhado no sentido de ser viável ou não? Ou é uma coisa que já está a ser implementada porque é realmente algo que vai fazer diferença? Na verdade, é algo que está a ser implementado e também tem sido recorrente. Okay. E nós já estamos a ver os frutos disso. Não é? O caso da comunicação é o caso mais real que existe, não é? E naturalmente nós veremos mais para frente várias, mais inúmeras vantagens, o que isso pode vir a trazer. Ok. Olha, vamos continuar e desta vez vamos saber um bocadinho por que a África não fala sobre o assunto neste momento, né, que é a tecnologia, quando os outros estão a disputar a conquista do universo. Bem, a África, na verdade, contém um programa espacial puramente africano. Okay. Mas eu penso que não se fala muito, eu penso que nós não temos ainda um percurso histórico. Não temos ainda um percurso histórico. Isso, de certa forma, chega a evitar que nós falamos com mais abrangência sobre esse assunto. Por exemplo, quando digo percurso histórico, eu lembro muito bem, de acordo com a pesquisa que fiz, não é? A guerra que duas nações, potências mundiais como a União Soviética e os Estados Unidos, travaram aquela guerra de titãs entre quem será o país ou a nação que vai lançar, de certa forma, um satélite ou vai enviar um homem à Lua ou um outro planeta que existe. Okay. Para nós vermos que aquilo começa de base e a África, infelizmente, não tem essa base. Isso é que se diz percurso histórico. E também temos que ter uma estrutura palpável para nós conseguir dar resposta a isso. Infelizmente, não se faz sentir. Isso parte da preparação de jovens, não é, acadêmicos. Isso parte da preparação também do investimento de investigação científica, desenvolvimento científico e não só. Eu acho que, quem sabe, no futuro próximo nós teremos uma África, não é,
falar com maior abrangência sobre esse assunto. Por enquanto ainda não estamos preparados. Existe sim um plano, espacial africano, mas ainda não está assim bem concretizado esse mesmo projeto de colonização e não só. Mas este pensamento que existe de também estarmos alinhados às outras potências, né? Existe algum movimento que já está a ser feito agora, porque tudo começa com o homem. Será que já existe pessoas a estudarem, a se informarem relativamente ao assunto, para quando tivermos já a possibilidade de o fazer, estaremos prontos? Olha, nós temos, boa pergunta, temos o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, que é uma agência não governamental que visa promover o uso pacífico do espaço. Okay. E essa mesma organização governamental, quem tutela é o Ministério das Tecnologias, Telecomunicações e Comunicação, posso assim dizer. Eles têm feito, na verdade, um grande trabalho. Eles deviam fazer mais. É aquilo que eu disse, tudo começa pela base, e essa instituição está a começar mesmo pela base. Razão pela qual essa instituição, eles apostam seriamente no capital humano. Por essa razão, eles enviaram alguns estudantes para os países como Rússia, França, a fim de que tenham um estudo profundo sobre questões espaciais, ciências e tecnologia e inovação, para que eles então consigam aprender alguma coisa, tragam o seu aprendizado e venham aplicar aqui no nosso terreno. Não é aquilo que se diz, essa mesma organização não governamental estão a pensar global para agir em local. Okay. Na verdade, essa base está sendo bem feita, apesar de que eu gostaria que tivessem mais visibilidade, não é? De que forma? Por promoverem mais por intermédio de palestras, por intermédio de workshops nas escolas e outras instituições, e também implementarem ciências viradas para ciências espaciais, ciências viradas para a tecnologia nas escolas. Quem implementar? Quem vai implementar nesse caso? O Ministério da Educação, o Ministério da Tecnologia? Quem deve implementar este é um sistema, né? É isso. No currículo normal, quem deve implementar? Na verdade, quem deve implementar são os dois ministérios. Nesse caso, o Ministério da Educação e o Ministério das Tecnologias e Comunicações, não é? E nós, como sociedade civil, nós vamos aí fazer a nossa parte. Que bom. Olha, nós estamos a ser acompanhados pelos nossos seguidores na página da Talatona TV. E vou estar aqui a ler alguns comentários para não deixarmos muito à espera os nossos seguidores. Olha, temos conosco a Florenziana do Amaral. Boa noite, muito obrigada pelo carinho. Ela diz que está em sintonia. Samuel Finda está aqui a chamar o pessoal todo. Chamem todo mundo porque estamos no ar e precisamos que vocês estejam do outro lado a fazer as vossas perguntas, a se informarem, porque é importante e é muito, muito bom. O conhecimento não ocupa lugar, muito pelo contrário, acrescenta os valores a quem ouve. Florenziana do Amaral, parabéns pelo programa, a apresentadora está linda, muito obrigada. Gostaria de saber por que martes, quando temos ainda que resolver os danos que causamos na Terra. Vamos sim. Florenziana do Amaral volta a fazer uma pergunta. Ela volta a fazer a mesma pergunta porque nós estamos a responder. E eu gostaria que também falasse um bocadinho disso. Por que colonizar Marte quando tem muitos problemas técnicos ou tecnológicos ainda aqui
por se resolver? Será que todos os problemas relativamente a isso já estão resolvidos, estão em andamento? Ou então, mais do que resolver aqui, há outros que precisamos de conhecer? Na verdade, eu concordo com a internauta. Ainda há muito, mas muita coisa para se resolver aqui na Terra. Mas posso assim dizer, tudo isso parte do interesse próprio, não é? Tudo parte do interesse majoritariamente por parte das agências governamentais e não governamentais que fazem parte de um determinado país. Ok. Por exemplo, os Estados Unidos está muito, mas muito empenhado em explorar o planeta Marte. Segundo o fundador, o Elon Musk, da SpaceX, ele quer que daqui a 30 anos ou 40 anos, posso assim dizer, que as pessoas consigam fazer viagens normais até o planeta Marte. Até o planeta Marte. E por que primeiro, será que os Estados Unidos está assim tão evoluído que não precisa mais e que esse investidor prefere gastar o que tem para um planeta desconhecido, não habitável, do que investir mais nas pessoas que estão ao seu redor? Essa é a questão que a nossa seguidora quer saber. Bem, os Estados Unidos, na verdade, torna-se uma realidade muito diferente para os países africanos. Porque nos Estados Unidos, nos países africanos, ainda estamos a lutar com questões muito básicas. Não é exemplos de ainda estamos a lutar com saneamento básico, ainda estamos a lutar com o paludismo, ainda estamos a lutar com doenças que estamos a lutar com coisas extremamente básicas e nós não temos um plano bem estruturado. Já, como disse, a realidade dos Estados Unidos é totalmente diferente porque ele já tem as condições bem organizadas, não é? A prioridade para eles é totalmente diferente. Okay. Isso para responder a nossa seguidora, isso varia de estado para estado, né? Sim, isso varia de estado para estado. E uma coisa, só para deixar claro, essas iniciativas não são de agências que fazem parte de um determinado governo. Ok. Essas iniciativas de fazer a exploração a nível espacial são de agências não governamentais. Agências que não têm nenhuma associação com o Estado. Ok. Então, sabemos que o Estado tem na verdade, as suas reais prioridades. Que bom. Olha, ficou aqui respondida a pergunta, que isso varia de Estado para Estado. E os Estados Unidos, nesse caso, já está super evoluído e não tem os mesmos problemas sociais que nós enfrentamos. Então, eu acho que deu-lhes ou cabe o direito de fazer aquilo que bem entender, né? Esperamos nós que também vamos conseguir daqui a algum tempo estar na mesma linhagem. E não só para acrescentar, este tipo de projeto promovido por essas agências não governamentais mobilizam grandes quantias de dinheiro, não é? Com o intuito de promover o planeta Marte, nesse caso. No entanto, são mesmo interesse próprio, isso varia de estado em estado. Se fosse uma iniciativa promovida pelo Estado, não é? Na verdade, a prioridade seria totalmente diferente. Olha, deixou-nos aqui um comentário no WhatsApp. Quem quiser deixar também o seu comentário, pode deixar no 992 29 43 66 e nós vamos ler. Deixou aqui um comentário nosso seguidor e diz: a mesma que começou
a mesma que começou na Guerra Fria. Simples de entender, é uma atividade atual onde as grandes potências desejam a todo custo conquistar o espaço por intermédios de missões espaciais, como por exemplo as duas ondas americana e chinesas que chegaram a Marte. O sonho de Musk é isso, de colonizar Marte, também é um dos traços dessa atividade. Muito obrigada. Ele não deixou o seu nome, mas muito obrigada pelo comentário. Foi um bocadinho do que acabou de nos dizer, e o nosso convidado aqui vai estar a partilhar da mesma informação e está a gostar. Também diz que está a gostar muito da sua explanação e está a ser muito, muito clara, né? Ele também é engenheiro e está a gostar da sua abordagem. Muito obrigada. Podem continuar a mandar. Deixem os vossos likes na página e vamos ter sempre o gosto de ler e o nosso convidado, se for uma pergunta, ele vai responder. Olha, nós temos 2 convidados e vamos passar daqui a pouquinho para o outro. Então, gostaria que o nosso convidado fizesse as suas considerações finais. O tempo foi muito rápido. Que desse as suas considerações finais, porque o tempo está mesmo a terminar para si, porque precisamos entrar com o outro. E gostaria que fizesse assim, um breve, se quiser deixar um beijinho rápido, para terminarmos a conversa. Ok. Na verdade, a colonização, ou seja, a habitação em Marte, ainda é uma utopia. É uma utopia, mas grandes engenheiros, cientistas têm trabalhado fortemente para conseguir atingir esse feito, não é? Por essa razão é que antes dessas mesmas organizações não governamentais enviar humanos, eles têm enviado robôs totalmente equipados. E não só. E a União Soviética, durante a Guerra Fria, não é, na qual travou aquele embate, a luta de titãs, que quem será o primeiro a ter aquela missão espacial, não é? Felizmente a União Soviética chegou a ganhar, não é? Houve vários acontecimentos na altura, cuja a União Soviética conseguiu lançar o primeiro satélite. Isso foi em 1961, e vários acontecimentos foram acontecendo. Eles conseguiram lançar pelo menos 10 satélites, e também, como adicional, eles conseguiram enviar um ser humano, não é, um ser vivo, na Lua. Na verdade, isso foi um grande acontecimento que até agora torna-se um marco histórico, e é algo que vai estar nas revistas bibliográficas, na internet e tudo mais. Agora, quanto à questão espacial, há necessidade de se investir muito nesse ramo, muito mesmo. Isso começando com as ciências espaciais, aquela educação espacial, onde os nossos jovens acadêmicos vão aprender de A mais B, o que é a exploração espacial, o que é a ciência espacial, o que está envolvido, quais são os seus constituintes. Então, a necessidade de se promover mais, porque eu vejo muita pouca propagação deste assunto. Então, mais envolvimento dos acadêmicos, mais pesquisas, mais workshops, a fim de que as pessoas conseguem entender no seu todo o que é que realmente está envolvido, nesse mistério. E assim, andamos todos juntos, tanto cá, tanto lá, vamos saber o que é que está a acontecer no mundo, né? Exatamente. Então, seus beijinhos, assim, muito rápido, para nos deixar, porque vamos agora conversar com o outro nosso convidado, que é o engenheiro Gelson Jacinto. Então.
primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite à Talatona TV e também mandar fotos cumprimentos aos meus amigos, familiares e também aos meus mentorandos que eu tenho acompanhado no campo das novas tecnologias de informação e comunicação. Engenheiro Cláudio Dias, muito obrigada. Obrigado, El. Muito obrigada pelos seus ensinamentos passados e por ter aceito o nosso convite. Grato. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Ok, obrigado. Bom regresso a casa. Olha, foi nessa conversa com o engenheiro Cláudio Dias, ele que falou-nos um bocadinho sobre a corrida espacial que envolve o mundo todo e a África também está aqui a preparar algumas condições para que estejamos no mesmo rumo daqui a mais algum tempo. Olha, está a nos acompanhar do Facebook na página Talatona TV. Põe o seu like, convida os seus amigos a participarem, deixe o seu comentário que a gente vai responder com todo o gosto. E daqui a pouquinho vamos estar com o engenheiro Gelson Jacinto, ele que vai falar-nos mais sobre este assunto, sobre ciência e tecnologia, este fenômeno que nos faz hoje estar aqui e vocês lá do outro lado e poderem acompanhar tudo em primeira mão. Olha, eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores. A Ginga Fashion, ela é que me vestiu hoje. Ela faz roupas mas super agradáveis, super confortáveis. Se tiver um evento, não perca tempo, vai à página da Ginga Fashion e solicite a sua peça, que vai ser muito, mas muito fantástico usar. Olha, eu estou assim. Se entrou apenas agora, saiba que nós estamos também a comemorar o Dia da África. Por isso é que estamos assim, de forma muito africana, que é a nossa identidade e faz toda a diferença, sentimos ela, não só nas nossas indumentárias, mas sentir a África no coração. Já temos aqui o nosso convidado, que eu vou passar agora a saudá-lo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Engenheiro. O engenheiro Gelson, tudo bem? Boa noite, caríssima apresentadora. Estou muito bem, obrigado. Então, como foi seu dia? Tranquilo? O dia foi ótimo, produtivo. Que bom. Muitas pesquisas e as pessoas ficam satisfeitas com isso. O engenheiro está sempre a pesquisar, sempre a buscar. Sempre a pesquisar, sempre a pesquisar. Sim. Que bom. É isso que nós desejamos, sempre pesquisas, aprendizados, para que a nossa Angola vá a um rumo cada vez melhor para os angolanos, né? De facto. Então, o que pensa sobre essa corrida espacial e a colonização de Marte, olhando para a África e para Angola, especialmente? Ok. Pois bem, falar sobre Marte é falar de um planeta inabitável, né? Por causa das suas condições que não propiciam a existência da vida. Exatamente. Se nós olharmos por este planeta, nós temos um planeta que a sua composição atmosférica é de 95% de CO2, ou seja, um átomo de carbono e 5 átomos de oxigênio. O primeiro passo que pode surgir desta colonização em Marte é como chegar em Marte. Porque o que nós costumamos a ver pelos cientistas, astronautas, etc., são testes que eles fazem de lançamentos de rovers para chegar até a superfície marciânica. Curiosamente, a primeira viagem nessa superfície marciânica foi em 1961, conforme o engenheiro Cláudio acabou de dizer. No caso, a Rússia lançou 2 satélites, ou seja, os Estados Unidos da América lançou 2 satélites que sondaram a superfície marciânica, mas não pousaram em Marte. Fizeram apenas uma imagem como é que é a superfície e etc. Agora, a outra viagem feita pelos russos, esta mesma é que deu
conseguiram pousar em Marte, mas o sistema de pouso era muito débil e não se conseguiu obter qualquer resultado. Eles lançaram o Marte 2, somente o Marte 3 pousou em Marte e conseguiu tirar uma foto em Marte. Foi a primeira imagem que se conseguiu de Marte. Estados Unidos da América, em 1996, finalmente conseguiram chegar em Marte e, subsequentemente, as viagens, até hoje, são viagens com sucesso. Mas, atualmente, o mundo começou a olhar em Marte com uma visão muito futurista, por causa do risco da extinção humana. Nós temos que dizer na população que a colonização de Marte é o futuro da humanidade, porque, por exemplo, os dinossauros, eles foram... Mas, falando nisso, já se pode ver como um futuro negócio? Sim, já se pode ver-se como um futuro negócio, porque Marte tem os ônibus espaciais que estão a ser muito bem desenhados pela SpaceX para o turismo espacial. Mas também, além deste negócio, nós temos que olhar mesmo pela extinção humana, porque se nós vermos os asteroides, foram muito próprios que eliminaram os dinossauros da superfície da Terra. Todos eles foram aniquilados pelos asteroides. Então, o ser humano, como não quer ficar aqui sentado e esperar para um asteroide vir e nos aniquilar nós todos, eles estão a reunir esforços extremos para a colonização de Marte. E também nós temos um outro pormenor, que é a pandemia. As pandemias, principalmente, são elas que assustam a humanidade para conseguir logo colonizar Marte. E um outro ponto também é para colonizar Marte não vai se precisar de muita gente. Vai se precisar apenas de 1 milhão de pessoas. Quer dizer que, se por acaso... 1 milhão de pessoas é pouca gente? Atualmente o mundo, nós temos 7 bilhões, 7 a 8 bilhões de pessoas em números mais exatos. Portanto, se por acaso um matemático, porque isso são mais cálculos matemáticos e dados probabilísticos, tiver por exemplo, um asteroide para interceptar o nosso continente, colidir com o nosso continente, termo mais correto, estas 1 milhão de pessoas selecionadas serão os primeiros a serem enviadas em Marte, como prioridade. Tudo porque, para colonizar Marte, deve-se fazer um processo que chama-se de terraformação. Terraformação é um termo mesmo científico, que é transformar um local inabitável, que não propicia a existência da vida, como Marte, para um local habitável. Por exemplo, Marte, para existir vida, por exemplo, já tem um pormenor, que já tem água em estado líquido. Quer dizer que, se o ser humano ir até lá, poderá fazer alguma coisa para descongelar aquela água e consumir aquela água. E outro pormenor, Marte tem CO2, ou seja, se trouxerem um rover, a NASA tem muitos estes tipos de rover que conseguem converter o dióxido de carbono em oxigênio, ou seja, ele vai absorver CO2, vai tirar o oxigênio da atmosfera e vai ignorar o carbono. Quer dizer que tem como produzir oxigênio para se viver em Marte. E outro pormenor também é que o ser humano em Marte ele tem que comer, tem que se alimentar. Portanto, ele vai ter que criar uma infraestrutura, de criar uma cultura para a sua alimentação. Portanto, neste momento, os esforços que estão a ser feitos é mesmo para isso, é para que, no ato de colonização de Marte, os suplementos da Terra não possam ser vitais para eles. Ou seja, as pessoas que estiverem lá devem construir um planeta sustentável, que não dependa muito dos suplementos da Terra, porque a Terra tem também este problema. Como investigador queremos saber, existem pessoas interessadas no estudo do ramo?
Muitas. cá no país. É assim, cá no país ainda é muito pouco, também falta de estímulo. Ok. Estímulos por parte do Ministério da Educação, do Gabinete Nacional de Gestão, do Programa Espacial, também tem muita falta. Se bem que o Gabinete Nacional de Gestão do Programa Espacial tem feito algumas coisas, lançamentos básicos como CANSAT, são pequenos satélites que costumam ser lançados, mas são poucas ações que eles realizam, infelizmente, e isto é reflexo também é assim, eu não culpo a nossa população por não saber, porque se o topo da pirâmide não estimula a base não tem como perceber que existe alguma coisa. É como se fosse um peixe, por exemplo, ele mora no mar, e o peixe pergunta no outro onde é que é o mar. Ele está no mar, mas ele não consegue perceber o local onde ele está. E como investigador, o que é que tem feito, assim, na sua área, o que é que tem feito para estimular, incentivar aqueles que te rodeiam? É o seguinte, eu estimulo no ramo que eu atuo. No ramo que eu atuo. Tem feito a sua parte? Sim, tenho feito a minha parte, dando aula, dando palestras, etc. O que deve ser feito mesmo, o programa de gestão já existe, mas falta estímulo. Por exemplo, as universidades privadas são poucas que dão curso para astronautas, são poucos que dão curso para astronautas. Por exemplo, há alguns angolanos que fazem cursos na Rússia e etc. E são poucos que fazem curso de astronauta nos Estados Unidos da América. Por exemplo... Mas tem muita diferença em fazer num e no outro? Bom, é assim, um país, Estados Unidos da América, é capitalista. E a Rússia é socialista. Nós sabemos como é que são os países socialistas, são muito fechados naquilo que são as transferências de conhecimento. Os capitalistas não, são mais abertos. Portanto, por exemplo, se nós seguirmos o exemplo do Brasil, que tem o atual ministro das telecomunicações brasileiros, o Marco Pontes, é o único lusófono até hoje na história a ser um astronauta que conseguiu mesmo sair da Terra e chegar até o espaço. Marcos Pontes. Essa é a única referência que nós temos de um lusófono, né, que nós podemos nos espelhar. Portanto, quanto ao programa espacial russo, ele é bom, mas é fechado ainda. Não tem, a Rússia, depois da queda da União Soviética, baixou muito em termos de performance para a corrida espacial. Tanto é que hoje nós só temos os Estados Unidos da América, a China e algumas empresas privadas que estão nos Estados Unidos da América, que é a SpaceX, é a empresa do Elon Musk. Olha, vamos dar uma vista aqui nos nossos comentários. Jeremias David Camarada, boa noite e muito obrigada por estar aí. Ele diz: o investimento em África ainda é muito baixo no que concerne a investigação científica. O uso das tecnologias no homem. O GGPEN tem vindo a fazer algum trabalho de investimento. Tem dado alguns cursos em instituições para promover e incentivar o estudo no setor espacial, mas acredito que se o ANGOSAT 1 não perdesse, estaríamos meio passo à frente, porque no momento estamos parados, nos preparando para tirar o pé do chão. Este é o comentário de Jeremias David. Temos mais comentário. Milton Gaspar. O Cláudio falou muito de satélite. Gostaria de saber aonde anda o suposto nosso ANGOSAT. Olha, eu acho que ele não é a pessoa ideal para responder essa pergunta, né? Ele veio aqui como o engenheiro para nos esclarecer. Estamos aqui a falar sobre uma coisa e eu acho que isso há pessoas de direito que estão em condições de responder esta pergunta.
A Florenciana do Amaral também pede que o nosso convidado Cláudio falar um bocadinho da Angosat. Olha, infelizmente estou a ler os comentários agora e o convidado Cláudio já saiu daqui do estúdio. Estamos agora com o Gelson. Então, ele vai fazer dar algum esclarecimento assim básico, né? Que se ele puder. O Milton diz, senhor engenheiro, por favor, fale-nos um pouco sobre o nosso Angosat, seu paradeiro e se ainda temos chances de termos de volta. Júnior André Viana, ele diz está ligado. Muito obrigada pelo carinho. Então, engenheiro, está em condições de responder sobre a Angosat? Bom, é o seguinte, eu vou fazer um esclarecimento público, né? Não que eu seja alguém de direito para o fazer, mas eu falo com base em dados de pesquisas que eu realizei e também porque eu sou matemático. O que houve com a Angosat foi uma falha de telemetria. Telemetria é um termo científico que é o cálculo que se faz desde o tempo do lançamento até a posição geoestacionária. Os satélites normalmente, conforme o nosso satélite que é da banda KU, que foi construído pela empresa RKK, que é uma empresa russa, eles são projetados para fins comerciais. Então, o que é que houve com a Angosat? Houve um erro de cálculo que começou a partir do local de lançamento. Então, eles vão fazerem o lançamento até chegar na região geoestacionária, ou seja, onde o satélite vai ficar e vai olhar aqui a Terra, eles falharam no cálculo. E normalmente quando a gente falha num cálculo, colocamos uma velocidade que poderá ser superior ou inferior à velocidade desejada para o satélite sair ou seja, para o satélite localizar-se no local exato onde é que ele deve estacionar. Então o satélite foi feito mal o cálculo, porque para um satélite sair do nosso mundo, do nosso planeta, são 800 mil metros, praticamente, 800 mil metros. Então eles erraram, calcularam, tinha que ser mais de 1000, estes números aí. Então o satélite saiu fora da região geoestacionária e perdeu-se a comunicação. E o curioso é que, na altura do lançamento, é que infelizmente, que se eu posso considerar assim, o anterior ministro das telecomunicações, ele teve o cinismo de dizer que o satélite estava em bom caminho. Ele acabou por mentir à nação. Mas isso consegue-se perceber logo na altura do lançamento, ou é só depois que consegue-se perceber através de algum dispositivo qualquer? É assim, durante o lançamento, consegue-se perceber se vai durante o lançamento, ou seja, o satélite já foi lançado quando estiver a caminho da órbita geoestacionária. Aí consegue-se ver se o combustível colocado no propulsor é muito, é pouco, vai chegar até lá, não vai, consegue-se perceber. E naquele momento conseguiu-se perceber. E há tempo de reverter o caso, parar? Não tem como, porque o nosso mundo é como se fosse um vácuo. Ou seja, se colocarem-te num rover, num satélite, etc., e se a velocidade que vocês calcularam na Terra for superior ao local onde você terás de estacionar, por exemplo, se for maior, então você vai avançar até o infinito, porque o mundo praticamente não tem fim. Não tem fim o nosso universo. Então vais caminhando numa onda infinita. E foi isso que aconteceu com o Angosat, infelizmente. E naquela altura, como era muita emoção, não se podia se dizer publicamente o que aconteceu com o Angosat. E o ministro disse de forma
até aquilo foi algo muito lamentável, o ministro a mentir descaradamente à nação de que o satélite estava em bom caminho, tinha 7 dias até chegar ao nosso planeta. Aquilo E qual é o período que leva para que nós tenha que essa comunicação aconteça? Até chegar na região chegar e nós já temos o contato. Exatamente. Sim, praticamente são 7 dias que leva para se saber, mas durante o processo de cálculos a partir mesmo da Terra, nós já conseguimos saber se o satélite vai ficar na região geoestacionária ou não. Ok. Sim. Tá bem. Olha, foi-nos aqui esclarecida a pergunta e, enfim, ficamos. Será que a África... Vamos falar um bocadinho aqui do nosso continente. Qual o país africano que investe na exploração espacial? Bom, os programas, né, se é que nós podemos considerar, os programas nacionais espaciais africanos ainda recebem pouco investimento por parte dos próprios Estados africanos. Mas há algum país a fazer? Por exemplo, a África do Sul tem o seu próprio programa espacial, mas ainda não faz lançamentos de forma autônoma. Ainda depende de alguns parceiros estrangeiros. Eu tenho a memória mais fresca do programa espacial da Zâmbia, que remonta ao ano de 1964, que o programa espacial chamou-se Afronauta, né? Afronauta, um nome bem sondante, onde é que eles queriam ter o primeiro lançamento de forma autônoma. Ou seja, um país africano ter o seu lançamento de forma autônoma. Porém, não houve investimentos por parte do próprio Estado zambiano. Então, o programa teve um bom começo, mas teve um fim muito triste. E também os próprios engenheiros e astronautas zambianos disseram que houve um boicote internacional, porque nós africanos costumamos, supostamente, a dizer que sempre que tem um grande projeto africano, os internacionais querem boicotar para que eles não possam tirarem dividendos, né? Tirarem dividendos dos países africanos, porque a regra da exploração ainda existe, infelizmente em África. Os europeus ainda costumam a obter sempre alguma coisa dos africanos. Então, perderem estas matérias-primas, nós podemos considerar que os africanos fornecem, ia ser muito infrutífero para os europeus. Então, segundo os zambianos, foi boicotado. Então, haverá sempre uma dependência no que diz respeito aos lançamentos satelitais a nível africano. Esta corrida pela conquista do espaço coloca frente a frente os Estados Unidos e a China. Qual é a análise que tu fazes do desfecho deste cenário? Bom, é assim, nós praticamente, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a Rússia, nós tínhamos uma Guerra Fria. Atualmente, a China e os Estados Unidos da América, nós temos uma guerra comercial. São as grandes superpotências. Curiosamente, a China é o maior credor de dívida pública do nosso país. Portanto, nós estamos amarrados até o pescoço quando a gente quer falar sobre a China. Quando nós queremos falar, estamos amarrados até o pescoço. Portanto, o desfecho entre China e Estados Unidos da América, ligeiramente a China tem uma certa vantagem, porque durante a eleição, ou seja, com a chegada de Donald Trump no poder, é um presidente que, por mais que muitos tentem odiá-lo, por muitos males que ele fez por muitas organizações, a Organização Mundial da Saúde e outras ONG, ele criou algo que foi muito relevante para os americanos. Ele voltou a devolver os empregos nos americanos.
Portanto, só que isso propiciou a diminuição de verbas para o setor da tecnologia. A China atualmente tem uma ligeira vantagem quando se diz respeito à corrida espacial, porque a China tem 5 anos de avanço quando se diz respeito à corrida espacial. Tanto é que durante o mandato de Donald Trump, os Estados Unidos da América se demarcou de quase todas as organizações mundiais até a NATO, e a China acolheu essas organizações. Portanto, por isso é que a China atualmente tem um dos programas espaciais muito mais bem desenvolvidos, mais sofisticado até certo ponto, para fazer frente dos Estados Unidos da América. Tanto é que os americanos atualmente têm um certo receio do programa espacial chinês, mas o desfecho é ainda muito cedo dizer quem vai vencer, porque os Estados Unidos da América está a acordar agora, né? Está a acordar agora, depois de 8 anos, sem querer mover grandes verbas para este tipo de expedição. Boa, olha, já estamos no finalzinho. Gostaria que fizesse um resumo do que falou, uma conclusão, né? E desse a sua opinião relativamente ao assunto e deixasse o seu incentivo. Ok. Visto que é um pesquisador, é uma pessoa que gosta de tecnologia e de inovação, então vamos deixar um bocadinho de culpabilizar as pessoas e nos mostrar na linha de frente também para fazermos alguma coisa pelo nosso país. Ok, eu vou avançar com alguns dados, né, sobre a corrida espacial. A Terra tem uma extensão de 510 milhões de quilômetros quadrados. Marte é ligeiramente mais pequeno. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, tem somente 144 milhões de quilômetros quadrados. Por isso é que para a colonização de Marte não vai ser preciso muita gente. E um outro pormenor também é a falta de força de gravidade que Marte tem. Por exemplo, se és um ser humano de 70 quilos de peso, se chegares em Marte, você vai ter apenas 20 quilos de peso, 20 quilogramas de peso. Então, se está a pensar em fazer dieta, não é necessário, né? Não é necessário. Quanto mais obeso, né, se bem que os astronautas têm regras rígidas sobre a alimentação, mas quanto mais peso tiveres, melhor. Mas os primeiros colonizadores de Marte, é assim, a falta de gravidade, por exemplo, em Marte, faz com que as pessoas tenham a elasticidade. E tem cálculos curiosos, é que talvez os próximos nefilins, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz sobre os nefilins, homens que têm 3 metros de altura, vai ser muito comum em Marte, porque a falta de gravidade também alonga os ossos das pessoas. Portanto, Marte vai ser um terreno propício para pessoas muito altas, né? E talvez os próximos atletas de basquetebol sairão do planeta marciano. E nós assim não estamos prontos para lá estar, né? É assim, nós estar pronto, é assim, para ser astronauta tens que ter um requisito essencial. Qual é? Tens que cumprir o serviço militar obrigatório, tens que ser militar. Essa é a primeira regra. E depois tens que fazer universidade, fazer cursos. Por exemplo, o Marcos Pontes, para ele ser astronauta, ele é coronel. Durou cerca de 20 anos de formação. 20 anos de formação. Assim, rápido, vamos já terminar o programa. Bom, para fechar, eu quero dar um beijinho a minha bebê, a Chelsea Jacinto, que está em casa, não sei se ela está a me ver. Mas todos. É bebê de mulher ou é. Porque não, eu preciso entender. A minha filha mesmo. Ah, ok, a sua filha. Isso. Porque precisa fazerem perceber as pessoas. A quem chama bebê a sua esposa. Então nós precisamos entender. Ok, a minha filha mesmo. Ok. Que talvez deve estar a me ver. E a todas as pessoas que conhecem como Gelson Jacinto.
Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada por participar, a forma como participou, a forma como espalhou o seu conhecimento. Esperamos contar com a sua participação em outras edições. Ok, eu aqui agradeço o convite. Olha, quem nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que deixaram, por partilharem a nossa live. Esperamos contar convosco na próxima edição e que fiquem aí atentos porque terá muita, mas muita coisa boa por vir. Hoje queremos assim deixar a noite de alguém especial, alguém que é muito, muito, muito fixe, muito obediente, que é uma pessoa super, 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 faz parte da nossa equipa, faz parte do dia a dia da Teletona TV, faz parte da vida de cada um que aqui trabalha. Ele dá sempre o seu melhor para que o seu trabalho seja reconhecido, não só por nós, que estamos todos os dias com ele a acompanhar a sua trajetória, mas também para aqueles que estão do outro lado. Para ter essa imagem bonita, ele está à minha frente, ele é que está a fazer, é que está a tomar conta da minha câmera. Então, nós queremos parabenizá-lo, queremos cantar parabéns para ele, queremos deixar essa noite assim super, super, super feliz porque ele faz parte da nossa vida e nós também fizemos parte da vida dele. Por isso, queremos cantar parabéns para você, o nosso colega. Ele, colega, amigo, ele que hoje faz mais um ano completa mais um ano de vida. Muitos parabéns, muitos anos de vida. Desejamos tudo de bom e do melhor, que não te falte nada, que Deus Todo-Poderoso esteja contigo, te abençoe rica e poderosamente e que nós, sim, estejamos contigo nos bons e nos maus momentos. Um beijão muito especial, feliz aniversário. A produção vai vir aqui. Olha, hoje é dia de festa, então quando o programa tem comida é muito bom. Para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino. Muitas almas. Olha, são com essas imagens que nós estamos a terminar. Até a próxima semana, até a próxima edição do programa Conexão. Fiquem ligados à página Teletona TV, que nós estaremos sempre com novidades quentes para si e para a sua família. Beijo, até a próxima semana. Obrigado. Olha, se quer fazer algum discurso, vamos já. Produção, leva para a Regi. Olha, estamos a comemorar. Olha a distância. Ah, tem mais um aqui. Não, não, é do convidado. Uhum. É do convidado. O brinde. Olha, ao nosso colega, estamos aqui todos para brindar a sua vida, saúde, prosperidade e, acima de tudo, Deus com ele. Não pode faltar dinheiro, né? Oh, saúde! Olha, a Regi também está aqui a comemorar, infelizmente vocês não podem ver, né? Então, tchim, saúde! Até a próxima edição! Gostei da parte final.